Bom dia, meu nome é Eduarda Fernandes e eu vou apresentar esse trabalho intitulado Memórias de Resistência, Mulheres Camponesas da Borborema. Esse trabalho atenta ao objetivo da educação de qualidade e ele surge a partir de uma preocupação sobre o fechamento das escolas do campo no território da Borborema e na perspectiva das lutas das mulheres camponesas desse território pela educação do campo. Então, a gente tenta aliar essa luta pelas mulheres com a perspectiva decolonial, que a perspectiva decolonial vai tentar investigar a intersecção entre raça, classe e gênero. E da mesma forma que muitas mulheres, como a Davis traz, mulheres negras nos Estados Unidos no século XIX, entendiam o valor da educação e lutaram e lutam pelo acesso à educação, por escolas, por garantia de escolas, a gente tenta fazer um paralelo com a luta das mulheres camponesas aqui no território da Borborema. Dentre outras mulheres também no Brasil que se destacaram, como Lísia Floresta, que também foi uma mulher de grande importância na perspectiva da educação, com criação de escolas para meninas, para mulheres, num período em que ainda era proibido. A gente tenta fazer um diálogo entre a educação do campo, a pesquisa participante, o feminismo e a perspectiva decolonial, a partir dessas autoras demonstradas aqui no slide. E a pergunta que nos guia, as perguntas para esse trabalho são: qual o valor que as mulheres camponesas da Borborema atribuem à educação do campo? Como essa pauta se relaciona com a perspectiva decolonial? Seriam as mulheres do campo outra categoria interseccional possível na perspectiva decolonial, já que elas também são vitimizadas pela colonialidade do poder? Diante disso, nosso objetivo foi identificar a relação entre a luta das mulheres camponesas da Borborema pelo acesso à educação e a perspectiva decolonial. Como metodologia, a gente trabalhou com um grupo de mulheres camponesas participantes da organização política do território agroecológico da Borborema. Então, esse território ele é organizado por organizações, a SPTA, os sindicatos dos trabalhadores rurais, a MPA, a MST. Então, a gente teve essas parcerias no nosso projeto com essas mulheres para poder executar. E a estrutura do nosso projeto é baseada na pesquisa participante, por a gente compreender que todas as sujeitas envolvidas no processo de pesquisa estão em construção e desconstrução do conhecimento no movimento dialético. Nenhuma está pronta, o copo cheio. Então, essa é a estrutura que guia o nosso projeto. Além disso, como processo metodológico, a gente fez uma entrevista semi-estruturada, realizada com um grupo focal de mulheres, composto por 6 representantes, escolhido pelas parcerias do projeto. E a gente desenvolveu 3 oficinas intituladas Mulheres na Luta por uma Educação do Campo, A Escola que Temos e a Escola que Queremos. Foram realizadas na comunidade Capivara 2, em Solânia, e na comunidade São José do Bonfim, em Areia. E a gente escolheu esses locais pela nossa participação, pela nossa inserção nesse território e pelo processo, como o processo metodológico se deu com as escolhas desses municípios e dessas comunidades. Aqui tem uma foto de como foi a entrevista semi-estruturada que aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Solânia, com as mulheres. E quanto à metodologia das oficinas, elas foram pensadas juntamente com as parcerias, já citadas anteriormente, a SPTA, Polo da Borborema, MST, MPA, os sindicatos. Então, todo o conteúdo e metodologia foram pensados coletivamente. Aqui a gente tem uma foto, eu vou passar algumas fotos de algumas dinâmicas utilizadas nessas 3 oficinas. Então, a gente tem a mística, que estava presente em todas as oficinas, para a gente acreditar que a mística é um espaço que proporciona a expressão das mulheres, que as mulheres são silenciadas por muito tempo e às vezes é muito difícil falar, né, se expressar. E a mística permite isso, porque tem dança, tem símbolos, outras coisas, né, além de só a fala. Então foi um processo bem interessante. Outra
dinâmica foi a construção do mapa da comunidade sem com a escola. Então, primeiro a gente construiu o mapa da comunidade com a presença da escola, depois a gente retirou a presença da escola para poder discutir qual a influência da escola na comunidade. Também a gente fez a dinâmica do Rio do Tempo para incentivar o diálogo coletivo, desde a pessoa mais velha que está presente naquele espaço, para que ela conte como era a comunidade, se tinha escola ou não, quando chegou a escola. Então, ir fazendo esse trabalho histórico de forma participante. A gente também fez a dinâmica da casa-escola, para tentar dialogar sobre a questão dos trabalhos domésticos, do trabalho fora de casa, no espaço público. Então, desde que a pessoa acorda até levar o filho à escola, o que acontece, quais os trabalhos que são desenvolvidos. Então, essa foi a metodologia para pensar sobre isso. Como resultados, a gente tem algumas falas das mulheres camponesas e também temos várias percepções que aconteceram durante o processo de oficinas. Então, aqui uma fala interessante da Flor, que ela diz: a gente ficou triste com o fechamento porque a gente aprendeu a ler ali, o alfabeto ali naquela escola, essa outra história. Seu Beto Jardelino doou o terreno para a escola, ele era um enfermeiro na época, e quando começou a escola foi uma coisa muito boa para os nossos filhos, para nós. Quando ele veio morar na cidade, deixou lá, era tipo um postinho. Parou. Então, nem o postinho funciona, nem nada. E quando começou a escola, foi uma coisa muito boa para os nossos filhos já. Meus filhos já não estudam mais lá por conta que fechou. Quando começou a escola, aí foi uma coisa muito boa para os nossos filhos já, né? Para nós, para os nossos filhos. E para vir fechar agora e deixar lá abandonada, então é uma história alegre para começar e triste para terminar, né? Mal foi para todo mundo. Meus filhos não estudam mais lá. Então ela relata essa importância de que das gerações passadas, da alfabetização dessas pessoas e para gerações futuras também. Ela mostra essa preocupação do que vai acontecer com os filhos, com as pessoas da comunidade que estão por vir. Outra fala interessante é de Macaíba, que ela fala: eu acho que a educação do campo é importante porque foi uma luta para a gente poder ter aquela escola do lado da gente. Porque eu lembro que quem passou antes da gente falava que só existia aquela escola ali, que foi uma luta das organizações, dos movimentos sociais, junto com a sociedade, para que a gente pudesse ter uma educação perto da gente, ter uma escola. Porque no tempo da minha mãe, bem antes, não tinha escola. Então aqui a preocupação diante do histórico de luta, né? De não ter a escola e de como a escola foi uma construção histórica da comunidade e de como tirar essa escola não é só tirar um prédio físico, é tirar uma história, como ela continua falando. Então foi com muita luta. Então estão tirando a história de luta também das comunidades. Por isso a escola do campo é de fundamental importância. Eu vou passar o slide. Outros resultados que a gente encontrou durante a dinâmica da casa-escola, que foi para promover os diálogos sobre trabalho doméstico. Então, por mais que essas mulheres já estejam numa dinâmica organizativa ali no território da Borborema e passem por processos formativos feministas que discutem a questão do trabalho doméstico e elas têm consciência e elas falavam muito da questão do marido estar em casa e dividirem os trabalhos. Inclusive, durante a entrevista, tinha um marido de uma das mulheres que estavam com um filho para a mulher participar da entrevista. Então, isso foi muito interessante. Só que foi notado que as mulheres usavam ainda muita palavra ajuda para se referir aos trabalhos domésticos. E a gente percebeu aqui no decorrer de levar o filho até a escola que elas faziam muitos trabalhos. Então a gente foi discutindo essa questão da ajuda e do trabalho. Foi bem interessante. Como conclusões, a gente tem que o potencial dos métodos participativos como ferramentas para o diálogo de saberes, porque através dos métodos participativos, das dinâmicas, as mulheres têm mais possibilidades de se expressarem. A participação é mais da maioria, envolve melhor a maioria das pessoas presentes.
Também interessante, projetos como esses que utilizam dinâmicas participativas. Além disso, as mulheres trouxeram em suas falas ações e nas entrelinhas um sentimento muito forte com o território onde vivem, compreendendo o campo como um lugar de vida, onde educaram e foram educadas e construíram relações entre si, com o roçado, com o quintal ao redor de casa, com os animais, o sustento de suas vidas. Todo o cuidado que mostraram com o campo as fortalece e incentiva a construção de uma luta por uma educação do campo. Além disso, a gente também percebeu que a retirada da escola do campo para essas mulheres, além de negligenciar a cultura local e interromper a educação contextualizada de futuras gerações do campo, é a negação intencional do histórico de luta de um povo, que sem história não há garantia de direitos já conquistados e nem de novos caminhos transformadores. A cultura colonial dominante, no seu exercício de poder, oculta provas de que outra educação é possível, oculta provas porque quer destruir a escola, né? Então, não quer mostrar que é possível uma educação do campo e de que pessoas são capazes de fazer educação. Por isso, apaga-se a história para que sujeitos virem objetos, objetos que podem ser docilmente educados para um fim demarcado na estrutura dessa sociedade, destruindo, portanto, a propriedade inacabada do ser humano de como quiser ser. E as conclusões, a gente entende que a luta das mulheres camponesas pelo acesso à educação é a proposição de um feminismo decolonial, uma vez que elas acreditam que é por meio da educação que elas se tornam sujeitas de direitos e criam possibilidade de novos espaços transformadores. Então, aquela história, como Bell Hooks traz, não precisa se dizer feminista para ser feminista. A própria ação delas já tem essa perspectiva descolonizadora, decolonizadora. E isso é interessante ver como essa história se repete entre as intersecções, gênero, raça e classe, incluindo também os povos do campo. Agradeço a minha orientadora por acreditar em mim, agradeço as crianças, as pessoas todas que participaram dessa oficina, desse projeto, e muito obrigada.